Em uma feira de startups, parece que ele está desenvolvendo algum tipo de aplicativo sobre sustentabilidade, comentou um dos diretores. Algo relacionado à educação ambiental. Roberto manteve sua expressão neutra, mas por dentro seu estômago se revirava. João estava usando o conhecimento adquirido na empresa para criar algo próprio, impossível sem recursos, sem apoio, sem a estrutura da Almeida Incorporações. Qualquer projeto estaria fadado ao fracasso. Ainda assim, ordenou uma investigação mais detalhada sobre esse suposto projeto. O novo relatório chegou uma semana depois. O investigado tem frequentado uma incubadora de startups sociais no Brás. O projeto em desenvolvimento parece combinar tecnologia de economia de energia com métodos educacionais desenvolvidos por sua esposa. Interesse inicial de pequenos investidores detectado. Roberto sentiu seu controle escorrendo por entre os dedos. Não era assim que deveria acontecer. João deveria perceber a impossibilidade de sua situação, voltar arrependido e aceitar seu lugar no império. Almeida, em vez disso, estava se reinventando. Nas fotos mais recentes mostravam um João diferente do executivo polido que costumava ser, mais magro, com roupas mais simples, mas com um brilho nos olhos que Roberto não via há anos. Em uma das imagens, João e Sara estavam sentados no chão de seu pequeno apartamento, rodeados de papéis e um notebook, claramente trabalhando em algo com entusiasmo. Intensifique a vigilância, ordenou Roberto ao investigador. Quero saber cada passo, cada conversa, cada possível investidor. Mas à noite, sozinho em sua cobertura, Roberto se permitiu um momento de dúvida. Pegou uma foto antiga de si mesmo dos tempos em que começava sua carreira. Um jovem ambicioso de origem humilde, determinado a conquistar seu espaço. Havia algo familiar naquele brilho nos olhos. Mesmo que agora via nas fotos de João. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos. Senhor Almeida, notícia urgente. Seu filho conseguiu uma reunião com um grupo de investidores amanhã. São pessoas fora do nosso círculo de influência focadas em impacto social. Roberto desligou o telefone sem responder. Serviu-se de mais um uísque e caminhou até a varanda de sua cobertura. Lá embaixo a cidade pulsava, indiferente aos dramas da família Almeida. Em algum lugar naquele mar de luzes, seu filho estava lutando para construir algo próprio. Algo que ele, Roberto, não podia controlar. Deixe-o tentar, murmurou para si mesmo, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Logo ele vai perceber que sonhos não são suficientes neste mundo. Mas uma voz pequena e insistente em sua mente sussurrava uma verdade incômoda. E se ele estiver errado, e se João estiver certo em buscar seu próprio caminho, e se... Roberto afastou esses pensamentos com outro gole de uísque. Não precisava manter-se firme. João precisava disto. Lição, e ele, Roberto Almeida, garantiria que essa lição fosse aprendida. Não importa o custo. Que Roberto ainda não sabia era que seus próprios olhos, tão focados em controlar e monitorar, estavam prestes a testemunhar uma transformação que desafiaria tudo em que ele acreditava. O pequeno apartamento na Muca estava silencioso naquela madrugada, exceto pelo suave teclar de João em seu notebook. A luz azulada da tela iluminava seu rosto concentrado enquanto trabalhava no código do aplicativo. Sara dormia no quarto ao lado, exausta, após mais um longo dia de aulas e reforço escolar. 3 meses haviam se passado desde o casamento, e a ideia que começara como uma pequena semente durante suas visitas à escola de Sara finalmente tomava forma. João olhou para o quadro de cortiça na parede, repleto de post-its coloridos e diagramas. Seu escritório, improvisado no canto da sala. Energia social, murmurou para si mesmo, observando o logotipo que havia desenhado. O aplicativo combinava sua experiência em tecnologia sustentável com o método educacional revolucionário de Sara. A ideia era simples, mas poderosa a usar tecnologia para ajudar comunidades carentes a reduzirem seu consumo de energia enquanto aprendiam sobre a sustentabilidade. Um barulho na cozinha o surpreendeu. Era Sara preparando café. Mesmo sendo 4 da manhã, você também não conseguiu dormir? Ela perguntou, trazendo 2 xícaras. Antes tive uma ideia para melhorar a interface, e respondeu João, aceitando gratamente o café. Se conseguirmos implementar um sistema de gamificação, as crianças vão se envolver ainda mais. Sara sentou-se ao seu lado, observando as telas do aplicativo. Mostre-me, pediu, genuinamente interessada. Era isso que João mais amava nela, sua capacidade de se entusiasmar com ideias, de ver possibilidades onde outros viriam obstáculos. Olha só, ele começou a explicar, abrindo diferentes telas de cada família cadastrada. Recebe um perfil. As crianças podem criar seus próprios avatares e, conforme a família implementa práticas de economia de energia, ganham pontos e evoluem de
Nível como um jogo, Sarah perguntou, seus olhos brilhando com as possibilidades exatamente. E aqui está a parte genial, os pontos podem ser trocados por descontos reais na conta de luz. Já fiz alguns cálculos e se conseguirmos parcerias com as companhias de energia, João, isso é brilhante. Sarah exclamou beijando, podemos usar isso nas aulas de matemática e ciências. Imagina o impacto educacional, o entusiasmo dela era contagiante. João continuou mostrando outras funcionalidades, um sistema de rankings entre comunidades e lições interativas sobre consumo consciente e até um módulo especial para professores utilizarem em sala de aula. Mas tem um problema, João suspirou, recostando na cadeira. Precisamos de investimento para desenvolver isso adequadamente e ninguém quer arriscar dinheiro no filho renegado de Roberto Almeida. Sarah apertou sua mão carinhosamente. Então vamos encontrar pessoas que vejam além do sobrenome, pessoas que se importem com o impacto social. Na manhã seguinte, após apenas 2 horas de sono, João dirigiu-se à incubadora de startups sociais no Brás. O espaço era um antigo galpão reformado, cheio de jovens empreendedores trabalhando em projetos inovadores, nada parecido com os escritórios luxuosos aos quais estava acostumado, mas havia uma energia diferente ali, uma vibração de propósito e possibilidade. João trouxe as alterações que conversamos? Perguntou Marina, sua mentora na incubadora. Uma mulher de 40 anos com vasta experiência em negócios sociais, ela havia sido a primeira pessoa a realmente acreditar no potencial do energia social. Sim, e algo mas respondeu ele, mostrando o novo sistema de gamificação. Marina ouviu atentamente, fazendo anotações e sugestões. Ao final da apresentação, ela sorriu. Sabe, João, quando você chegou aqui, há um mês, confesso que estava cética sobre o filho de bilionário querendo fazer negócio social. Parecia marketing pessoal. Mas agora vejo que você realmente entende o propósito disso. As palavras dela o emocionaram mais do que esperava. Aprendi muito nos últimos meses, confessou, especialmente sobre o que realmente importa. Marina checou o seu calendário. Tem um evento na próxima semana, encontro de investidores focados em impacto social. Acho que está na hora de apresentarmos a energia social para pessoas que podem torná-lo realidade. João sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que esperava, mas também sentia o peso da responsabilidade. Não estava mais apresentando projetos com o respaldo do nome Almeida. Agora era apenas João, um empresário social com uma ideia e um sonho. Os dias seguintes foram intensos. João e Sarah trabalharam incansavelmente no pitch, refinando cada aspecto do projeto. Ela trazia a perspectiva educacional, ele e o conhecimento técnico. Juntos estavam criando algo verdadeiramente único. Na véspera da apresentação, enquanto ensaiavam pela 1000ª vez na sala do apartamento, João recebeu uma mensagem misteriosa. Alguns investidores foram orientados a não participar do seu pitch amanhã. Seu pai está movendo as peças dele com cuidado. João sentiu o estômago afundar. Claro que Roberto não facilitaria as coisas. Mostrou a mensagem para Sarah, que ficou em silêncio por um momento. Sabe o que isso significa? Ela finalmente disse que ele está preocupado, que nosso projeto tem potencial real de dar certo. João olhou para ela admirado. Sarah sempre conseguia encontrar o lado positivo das situações. Você está certa, se ele está tentando nos impedir, é porque estamos no caminho certo, ela completou, sorrindo. Na manhã seguinte, vestindo seu único terno que sobrou dos tempos de executivo, João preparou-se para a apresentação. Sarah ajustou sua gravata. Não mais uma Hermes, mas uma simples peça comprada em liquidação. Lembra do que você me disse quando começamos isso? Ela perguntou, suas mãos repousando no peito dele, que queria criar algo com significado real. João assentiu, lembrando-se daquela primeira conversa no pátio da escola. Então vai lá e mostra para eles o que o significado real parece. Sarah Cicero. Beijando suavemente, o evento acontecia em um espaço colaborativo na vila Madalena. João reconheceu alguns rostos da época em que frequentava altos círculos empresariais. Alguns desviaram o olhar, outros o cumprimentaram discretamente, mas havia também pessoas novas, diferentes, com um brilho distinto no olhar. Quando chegou sua vez de apresentar, João Fundo não tinha mais o nome Almeida para abrir portas, mas tinha algo muito mais valioso, um projeto que poderia realmente mudar vidas. Bom dia. Começou ele, sua voz firme. Meu nome é João, e hoje quero apresentar não apenas um aplicativo, mas uma forma de transformar educação em ação, tecnologia em impacto social e consumo consciente em aprendizado real. Enquanto apresentava a energia social, percebeu
que pela primeira vez na vida estava verdadeiramente orgulhoso de algo que havia criado por si mesmo e isso. Descobriu que ele valia mais de N inheritance. O que ele não sabia era que, entre os presentes havia um dos investigadores de seu pai, documentando cada momento e que as informações daquela manhã provocariam uma reação inesperada em Roberto Almeida na sala de a aula no Jardim Pantanal estava particularmente agitada naquela manhã. Sara organizava os alunos em pequenos grupos, cada um equipado com um tablet, parte de uma doação conseguida através do projeto piloto do Energia Social. Era o primeiro dia de implementação oficial de seu método integrado com o aplicativo desenvolvido por João. Professora, olha só! Exclamou Miguel, um de seus alunos mais entusiasmados. Nossa família já economizou 15% na conta de luz esse mês. O garoto mostrava orgulhosamente o gráfico no aplicativo onde um pequeno avatar verde dançava celebrando a conquista. Sara sorriu lembrando-se de como tudo começou. Seu método inicialmente desenvolvido durante o mestrado, agora ganhava uma nova dimensão com a tecnologia. Não era mais apenas teoria. Estava transformando vidas reais. Muito bem, turma. Ela começou, sua voz clara e energética. Hoje vamos aprender como a energia que economizamos em casa se conecta com a matemática que estudamos na escola. O método Sara, como havia sido carinhosamente apelidado pelos colegas professores, baseava-se em 3 pilares fundamentais: contextualização, gamificação e impacto social. Cada conceito matemático ou científico era apresentado através de situações reais da vida dos alunos. Se sua família economizou 15% em uma conta de R$200, quanto dinheiro sobrou para outras necessidades? Perguntou ela à classe. As crianças rapidamente começaram a calcular, não apenas nos tablets, mas também nos cadernos, compreendendo a aplicação prática da matemática do lado de fora da sala. Através da janela, João observava discretamente. Havia conseguido uma folga na incubadora para ver o método em ação. Seu coração se encheu de orgulho ao ver Sara conduzindo a aula com tanta paixão e competência. O método não se limitava apenas à sala de aula. Sarah havia desenvolvido um sistema de multiplicadores onde os próprios alunos se tornavam agentes de transformação em suas comunidades. Cada criança era responsável por compartilhar o conhecimento com sua família e vizinhos. Lembrem-se, Sara continuava, cada quilova que economizamos não é apenas dinheiro poupado, é um passo para um planeta mais sustentável. Ela projetou um mapa da cidade mostrando as áreas onde o projeto já estava implementado em pequenos pontos verdes piscavam, representando as famílias participantes. Durante o intervalo, outros professores se reuniram com Sara para discutir os resultados preliminares. O impacto ia além da economia de energia. Os alunos estavam mais engajados, as notas haviam melhorado e o índice de evasão escolar tinha caído significativamente. É incrível como você conseguiu unir educação ambiental, tecnologia e matemática de uma forma tão natural, comenta Mariana, professora de ciências. As crianças nem percebem que estão aprendendo conteúdos complexos. Sara corou levemente com o elogio. A verdadeira mágica acontece quando eles levam esse conhecimento para casa. Ontem mesmo a mãe do Pedro me contou que ele ensinou toda a família a calcular o consumo dos eletrodomésticos. O sucesso do método começava a chamar atenção além dos muros da escola. Representantes da Secretaria de Educação haviam visitado as aulas interessados em expandir o projeto para outras unidades. Universidades pediam para documentar os resultados no final do dia letivo. Enquanto organizava suas anotações, Sara recebeu uma notícia surpreendente. Seu método havia sido selecionado para apresentação em um congresso internacional de educação inovadora. É sua chance de mostrar ao mundo o que desenvolveu aqui, disse João entrando na sala após o último aluno sair. Ele trazia consigo um pequeno buquê de flores do jardim da escola. Sara mordeu o lábio preocupada. Mas como vamos pagar a viagem? Mal estamos conseguindo cobrir nossas contas básicas. João sorriu. Misteriosamente lembra daquela apresentação para investidores na semana passada. 3 deles mostraram interesse real no Energia Social. Um deles especificamente ficou impressionado com o componente educacional. Os olhos de Sara brilharam com esperança. Você acha? Que tenho certeza. João completou. Seu método é o coração do projeto. Sara, é o que o torna único. Naquela noite em seu apartamento na Muca, Sara trabalhava em seu notebook refinando a documentação de seu método. As paredes do pequeno escritório improvisado estavam cobertas de cartazes coloridos, gráficos de desempenho e cartas de agradecimento de pais de alunos. Sabe o que é mais gratificante? Ela disse a João que preparava um café na cozinha. Ver como as famílias estão se transformando. Não é só sobre economia de energia ou notas melhores, é sobre dignidade, sobre empoderamento. João se aproximou,
colocando a xícara de café ao lado dela. Você está criando algo revolucionário. Amor, algo que vai muito além do que imaginávamos. Sarah pegou uma das cartas. Na parede era de Dona Cleide, mãe de 2 de seus alunos, professora, graças ao seu projeto conseguimos economizar o suficiente na conta de luz para comprar material escolar novo para as crianças. Pela primeira vez eles têm cadernos próprios. As lágrimas vieram aos olhos de Sarah. Era por histórias como essa que havia escolhido ser professora, porque havia desenvolvido seu método. Não era apenas sobre ensinar, era sobre transformar realidades. O telefone tocou. Interrompendo o momento, era Marina da incubadora com novidades sobre os investidores. A reunião seria na semana seguinte e eles queriam ver o método em ação. Preciso preparar tudo, Sarah disse. Energizada pela notícia, vou mostrar a eles como a educação pode ser uma ferramenta de transformação social. Enquanto ele voltava ao trabalho, João não pôde deixar de pensar em seu pai. O que Roberto Almeida diria-se se visse o impacto real que estavam causando, se entendesse que sucesso podia ser medido não apenas em cifras, mas em sorrisos, em vidas transformadas. O que eles não sabiam era que muito em breve Roberto teria a oportunidade de ver por si mesmo o poder do método Sarah, e essa descoberta mudaria não apenas sua perspectiva sobre o filho e a nora, mas também sua compreensão sobre o verdadeiro significado de deixar um legado. Sarah fechou o notebook. Exausta, mais satisfeita. Amanhã seria outro dia de transformar vidas, um aluno de cada vez, e com João ao seu lado, apoiando e acreditando em seu trabalho, sentia que poderia conquistar qualquer coisa. Chamou João, estendendo a mão. Já trabalhou demais por hoje. Ela aceitou a mão dele, levantando-se na parede. Os sorrisos dos alunos nas fotografias pareciam confirmar que estavam no caminho certo. O método Sarah não era apenas o projeto educacional era uma prova viva de que, com amor, dedicação e propósito, era possível mudar o mundo. A sala de reuniões da incubadora no Brás estava lotada naquela manhã de quinta-feira. João ajustava nervosamente sua gravata, mesma que usará nas últimas 3 apresentações, enquanto organizava os slides finais. Ao seu lado, revisava os números do projeto piloto do método educacional integrado ao Energia Social. Os investidores chegaram sussurrando. Marina, coordenadora da incubadora, colocando a cabeça pela porta. E tem uma surpresa, Amanda Shen está entre eles. Joel Felt. O coração acelerar. Amanda Shen era uma lenda no mundo dos investimentos de impacto social e ex-executiva do Vale do Silício. Ela havia dedicado sua fortuna a financiar projetos que combinavam tecnologia e transformação social. Ter sua atenção era o sonho de qualquer startup social. Prontos? E perguntou Marina após alguns minutos. Joel e Sarah trocaram um olhar cúmplice, aquele mesmo olhar que compartilhavam desde os primeiros dias na escola do Jardim Pantanal. A apresentação começou com Sarah explicando seu método educacional. Sua voz, normalmente tão segura em sala de aula, tremia levemente no início, mas foi ganhando força ao mostrar os resultados concretos do projeto piloto em apenas 3 months. Ela explicou, apontando para os gráficos, que conseguimos uma redução média de 20% no consumo de energia das famílias participantes. Mais importante, 85% dos alunos melhoraram seu desempenho em matemática e ciências. João assumiu a apresentação demonstrando como o aplicativo funcionava. A interface simples, mais eficiente, mostrava em tempo real o consumo de energia das famílias, transformando dados em conteúdo educacional. O diferencial do Energia Social, ele explicou, é que não somos apenas mais um aplicativo de economia de energia, é uma plataforma de transformação social através da educação. Amanda, que até então observava silenciosamente, levantou a mão. Impressionante, mas me digam como pretendem escalar isso. E qual é o modelo de monetização? João. Sentiram um frio na barriga. Era a pergunta que mais temia, mas antes que pudesse responder, Sarah deu um passo à frente. Senhora Shan, permita-me mostrar-lhe algo, disse ela, abrindo um vídeo em seu tablet. Na tela, Miguel, seu aluno mais entusiasta, explicava para sua família como havia economizado dinheiro suficiente na conta de luz para comprar seu primeiro computador. Nosso modelo é baseado em parcerias com concessionárias de energia e governos locais, continuou Sarah. Mas nosso verdadeiro produto é empoderamento através do conhecimento. E um sorriso discreto surgiu nos lábios de Amanda. Ela fez mais algumas perguntas técnicas, a quais João respondeu com segurança ao final da apresentação. Ao silêncio na sala era palpável. Tenho uma proposta para vocês, disse finalmente. Amanda, our 500,000
De investimento inicial mais suporte técnico e mentoria em troca quero 15% da empresa. João e Sara mal podiam acreditar. Era mais do que esperavam, mais do que havia sonhado, mas Amanda não havia terminado com uma condição. Ela continuou. Quero que o projeto piloto seja expandido para 50 escolas nos próximos meses, provando que podem escalar e haverá mais investimento nas semanas seguintes no pequeno apartamento transformou-se em uma central de operações. João contratou 2 desenvolvedores para ajudar com o aplicativo enquanto Sara coordenava a implementação do método em novas escolas. O dinheiro do investimento trouxe alívio imediato às suas finanças pessoais, mas ambos decidiram manter o estilo de vida simples. Cada real economizado é um real que pode impactar mais uma família, dizia Sara. A notícia do investimento chegou aos ouvidos de Roberto Almeida, através de seus investigadores, em seu escritório na Faria Lima. Ele segurava o relatório com as mãos tremendo levemente. O filho do senhor conseguiu, disse Marcos, seu investigador, e sem usar o nome da família, Roberto permaneceu em silêncio. Uma tempestade de emoções contraditórias em seu peito. Orgulho lutava contra a raiva. Admiration against resentment. Enquanto isso, a energia social crescia. Rapidamente as histórias de sucesso começaram a se multiplicar, famílias economizando nas contas, crianças se interessando por ciências, comunidades inteiras se mobilizando em torno da sustentabilidade. Precisamos de mais gente, disse João, uma noite exausto após mais um dia de trabalho intenso. O aplicativo está crescendo mais rápido que nossa capacidade de dar suporte a Sara, que corrigia provas na mesa da cozinha, levantou os olhos. Tem uma ideia e se treináveis para serem monitores, eles conhecem a realidade das comunidades, têm facilidade com tecnologia. A sugestão de Sara se provou genial. Em poucas semanas, um programa de monitores jovens foi implementado, criando não apenas suporte técnico, mas também oportunidades de primeiro emprego para adolescentes. O sucesso chamou a atenção da mídia. Uma importante revista de negócios publicou uma matéria sobre a energia social, destacando como um jovem casal estava revolucionando a educação e a sustentabilidade nas periferias. João Almeida encontrou seu próprio caminho, dizia a reportagem, provando que o verdadeiro empreendedorismo não depende de sobrenomes famosos, mas de propósito e dedicação. A matéria chegou às mãos de Roberto, através de Regina, sua secretária, disse: "O senhor deveria ler isso." Simplesmente deixando a revista sobre sua mesa naquela noite, sozinho em seu escritório, Roberto leu e releu-a reportagem. As fotos mostravam um João diferente do executivo que ele havia criado, mais magro, com roupas mais simples, mas com um brilho nos olhos que ele não via há anos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Amanda Shen. "Roberto, velho amigo," ela disse. "Imagino que já saiba do meu investimento no projeto do seu filho." Amanda, ele respondeu secamente que não sabia que você se interessava por projetos tão pequenos. Ela riu. "Pequenos, Roberto? Abra os olhos do seu filho e daquela professora. Estão construindo algo revolucionário. Algo que vai muito além de prédios e shopping centers." As palavras dela atingiram Roberto como um soco no estômago. Pela primeira vez ele se permitiu considerar a possibilidade de estar errado. Enquanto isso, no apartamento na Muca, João e Sara celebravam discretamente mais uma conquista: a aprovação para expandir o projeto para outras cidades. "Conseguimos", sussurrou Sara, aninhada nos braços de João, no pequeno sofá. "Não amou?" ele corrigiu suavemente. "Estamos apenas começando." O que eles não sabiam era que sua maior conquista ainda estava por vir. Não em números ou investimentos, mas na transformação de um coração endurecido pelo poder e pelo orgulho. Roberto Almeida estava prestes a aprender a lição mais importante de sua vida, através do sucesso do filho que havia renegado. Em uma tarde chuvosa de sábado, Sara organizava algumas caixas antigas no pequeno depósito do prédio onde ela e João morava na Muca. O sucesso do energia social havia trazido certa estabilidade financeira, mas eles optaram por manter o mesmo apartamento. Sim. Investing the money in the project. Entre pilhas de documentos e materiais escolares, algo chamou sua atenção: uma pasta amarelada que havia caído de uma das caixas do arquivo morto da escola onde lecionava projeto Comunidade Solar. 1985, dizia o título desbotado. Curiosa, Sara abriu a pasta. Para sua surpresa, encontrou um projeto detalhado de implementação de energia solar em comunidades carentes desenvolvido mais de 30 anos atrás. O que mais a impressionou, porém, foi o nome do autor: Roberto Almeida. João chamou ela, sua voz tremendo levemente. "Acho que você precisa ver isso." João
que trabalhava em seu notebook na sala, juntou-se a ela no depósito. Os olhos se arregalaram ao ver o documento. Isso não é possível, murmurou. Folheando as páginas amareladas, o projeto escrito quando Roberto era ainda um jovem engenheiro propunha um sistema revolucionário de energia solar para comunidades de baixa renda. Mais surpreendente ainda eram as anotações pessoais nas margens: transformar vidas através da tecnologia, educação como ferramenta de mudança social. Seu pai, começou Sara. Parece que ele já teve os mesmos sonhos que nós. João sentou-se no chão do depósito a absorver a revelação em todas as histórias que ouvirá sobre seu pai. Roberto sempre fora retratado como um empresário implacável, focado apenas em lucros, mas ali estava a evidência de um homem diferente, de um idealista que sonhava em fazer a diferença. Investigando mais a fundo, Sara descobriu outros documentos. Intergans Records de jornal mostravam um jovem Roberto Almeida participando de projetos sociais. Fotografias o mostravam dando aulas voluntárias em comunidades carentes. O que aconteceu com ele? Perguntou João, mais para si mesmo do que para Sara. Como? Ele mudou tanto que a resposta começou a surgir quando encontraram uma série de cartas antigas, correspondências entre Roberto e investidores mostravam como seu projeto social foi repetidamente rejeitado. Não há mercado para isso. Diziam que focassem em empreendimentos mais lucrativos. Uma carta em particular chamou a atenção de um importante empresário da época, mentor de Roberto. Idealismo não constrói impérios, meu jovem. Se quer fazer a diferença, primeiro construa seu patrimônio, depois pense em projetos sociais. Foi isso que Sara disse suavemente. Ele desistiu de seus sonhos para construir o império que achava necessário. João passou a noite lendo e relendo os documentos. Era como descobrir um pai que nunca conhecera um homem que, assim como ele havia sonhado em unir tecnologia e impacto social. Precisamos mostrar isso a ele, decidiu João, na manhã seguinte, mas Sara o deteve. Espere, ela disse. Primeiro que precisamos entender mais se seu pai escondeu essa parte de sua história por tanto tempo. Deve haver mais do que estamos vendo. Na semana seguinte, Sara dedicou suas horas livres a investigar o passado de Roberto. Sua pesquisa a levou a antigas bibliotecas, arquivos de jornais e, surpreendentemente, a pessoas que haviam conhecido o jovem Roberto. O professor Roberto, exclamou para Dona Zefa, uma senhora de 70 anos que ainda vivia na comunidade onde ele havia dado aulas. Um moço tão dedicado ensinava matemática para nossas crianças aos sábados. Tinha um sonho de trazer energia solar para todos. Cada descoberta revelava mais camadas da história. Sara encontrou registros de uma pequena empresa que Roberto havia fundado antes da Almeida Incorporações. A energia para todas, focadas em soluções sustentáveis para comunidades carentes. A empresa durou apenas 2 anos antes de falir. Ele não apenas desistiu, mas percebeu, Sara. Ele foi forçado a desistir um dia enquanto pesquisava nos arquivos da biblioteca municipal. Sara encontrou a fotografia que fez seu coração parar. Mostrava Roberto jovem e sorridente em frente a uma escola pública. Ao seu lado, uma mulher segurava um bebê. João virando a foto, Sara encontrou uma anotação do primeiro projeto social com Maria João. 3 sonhos começando a se realizar. Maria João nunca mencionara sua mãe e Roberto jamais falava dela, mas um mistério se apresentava. Com cuidado e persistência, Sara começou a juntar as peças. Maria havia sido professora, assim como ela conheceu Roberto quando ele desenvolvia seus projetos sociais. Se apaixonaram-se, casaram-se e juntos sonhavam em revolucionar a educação e a energia sustentável nas periferias. Mas algo aconteceu nos registros após o primeiro ano de vida de João. Maria desaparecia completamente, como se tivesse sido apagada da história. João chamou Sara uma noite após mais uma sessão de pesquisa. Acho que descobri por que seu pai mudou tanto. Ela mostrou a ele tudo o que havia encontrado: as fotos, os documentos, os registros e finalmente uma notícia de jornal que explicava tudo. Professora morre em acidente durante projeto social. João sentou-se pesadamente no sofá. Minha mãe. Ela morreu fazendo trabalho social. Sara assentiu suavemente. E aparentemente foi quando seu pai decidiu que sonhos eram perigosos demais e que era melhor construir muros de concreto do que pontes de esperança. A revelação atingiu João como uma onda subitamente. A amargura de seu pai, sua obsessão por controle e segurança, seu desprezo por trabalho social, tudo fazia um terrível sentido. Ele não está apenas com raiva de minhas escolhas, percebeu João. Ele está com medo de que aconteça comigo. Mesmo que aconteceu com minha mãe. Sara abraçou o marido, sentindo sua dor e confusão. E agora? Perguntou suavemente. João olhou para os documentos espalhados
Para o jovem Roberto cheio de sonhos, para sua mãe sorrindo ao lado dele agora. Disse ele com determinação: vamos mostrar ao meu pai que os sonhos dela são os sonhos dele, não morreram. Eles apenas esperaram a próxima geração para se realizarem. O que eles não sabiam era que suas descobertas estavam prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas suas vidas, mas também o coração endurecido de Roberto Almeida, o passado. Por tanto tempo enterrado, estava prestes a ressurgir, trazendo consigo a chance de cura e reconciliação na cobertura dos jardins. Roberto Almeida sentou-se em sua poltrona de couro italiana, um copo de uísque intocado na mesa lateral em suas mãos trêmulas segurava uma pasta antiga que não abria há mais de 25 anos. Regina, sua secretária de longa data, a havia encontrado em um arquivo morto durante uma limpeza no escritório. O senhor disse. Ela mais cedo naquele dia. Achei que o senhor gostaria de ver isso em seus olhos. Gentis revelavam que ela sabia exatamente o que aquela pasta significava. A capa amarelada ainda mantinha o título original: Projeto Energia para Todos 1900. Abaixo, uma foto desbotada mostrava um jovem Roberto ao lado de Maria, sua falecida esposa, ambos sorridentes em frente a uma escola pública na periferia de São Paulo. Maria sussurrou a ele, seus dedos traçando suavemente o contorno do rosto dela na fotografia. 28 anos haviam se passado desde o acidente, mas a dor ainda era vívida como se fosse ontem. As páginas do projeto detalhavam um sonho e ouso levar energia solar e educação ambiental para comunidades carentes. As anotações nas margens feitas com a caligrafia entusiasmada de Maria mostrava sua paixão pelo projeto. Roberto imagines how many lives we can transformar. Um envelope caiu da pasta, espalhando mais fotografias pelo chão. Roberto abaixou-se para recolhê-las, cada imagem trazendo uma avalanche de memórias. Ali estava ele, dando aulas de matemática aos sábados, Maria grávida de João explicando energia solar para um grupo de crianças, os dois juntos, planejando um futuro que nunca chegou a se realizar. O telefone tocou, interrompendo suas recordações. Era Marcos, seu investigador. Sr. Almeida, que tem algo que o senhor precisa saber, disse ela. Tem uma voz tensa. Sua nora Sara. Pesquisado sobre seu passado, encontrou documentos antigos, fotos, incluindo registros sobre a senhora Maria. Roberto sentiu o sangue gelar. Durante anos havia se esforçado para enterrar aquele passado, para proteger João da dor que ele mesmo carregava, como Sara havia descoberto. Tem mais, continuou Marcos, o projeto que seu filho desenvolveu. Energia social é praticamente uma versão moderna do seu antigo Energia para Todos. Roberto desligou o telefone. Sem responder, suas mãos tremiam ainda mais. Agora era como se o passado estivesse conspirando para ressurgir, trazendo à tona tudo que ele havia tentado esquecer. Levantou-se e caminhou até seu escritório particular, onde guardava seus documentos mais pessoais em uma gaveta trancada. Encontrou o último cartão que Maria havia escrito para ele uma semana antes do acidente. Meu amor, nossos sonhos são grandes demais para serem abandonados. Prometa-me que não importa o que aconteça, você continuará lutando por else João Maurice Crescer, seeing that it is possible to change the world with love. Maria. Uma lágrima solitária caiu sobre o papel amarelado. Roberto nunca havia cumprido aquela promessa. Pelo contrário, após perder Maria, enterrou não apenas a dor, mas também todos os ideais que haviam compartilhado. Senhora Regina, chamou ele pelo interfone, sua voz rouca. Por favor, traga-me todos os relatórios recentes sobre o projeto do meu filho. Enquanto esperava, Roberto continuou explorando a pasta antiga. Encontrou o primeiro esboço do que seria a Energia para Todos, um projeto revolucionário para sua época, combinando tecnologia solar com educação ambiental. As semelhanças com a energia social eram impressionantes. Regina entrou com uma pilha de documentos. São todos os relatórios dos últimos 3 meses, disse. Ela hesitou antes de entregar um envelope. Sarah deixou isso na recepção hoje de manhã e pediu que entregasse pessoalmente ao senhor. Dentro do envelope, Roberto encontrou uma carta e uma fotografia. A foto mostrava ele e Maria dando aulas juntos há 28 anos. A carta, escrita por Sara, dizia: Senhor Roberto, encontrei esta foto nos arquivos da escola onde leciono. O sorriso desta jovem professora ao seu lado me lembrou algo que aprendi com meus alunos: sonhos não morrem. Eles apenas esperam o momento certo para florescer. O senhor e Maria tinham uma visão extraordinária, e João e eu não estamos tentando substituí-la. Estamos continuando o trabalho que vocês começaram. Com respeito, Sara. Roberto sentou-se pesadamente em sua cadeira. As palavras de Sara ecoando em sua mente. Por anos havia convertido sua dor em amargura e seu medo em controle. Tinha
tentando proteger João do mesmo destino de Maria, empurrando-o para um caminho seguro, mas agora vendo os relatórios de sucesso do Energia Social, as vidas transformadas, as comunidades impactadas. Roberto começava a perceber seu erro. João não estava apenas seguindo um caminho diferente, estava inconscientemente realizando os sonhos de seus pais. O telefone tocou novamente. Era Amanda Shen. Roberto disse, sem preâmbulos, acabei de sair de uma reunião com sua nora. Aquela mulher é brilhante. Sabia. Me lembrou muito a Maria. Roberto sentiu seu coração apertar. Amanda, você se lembra dela? Como poderia esquecer? Maria foi quem me apresentou a ideia de investimento de impacto social. Ela sempre dizia que um dia o Brasil entenderia que lucro e propósito podem caminhar juntos. As palavras de Amanda atingiram Roberto. Como um soco, Maria não havia apenas morrido perseguindo um sonho. Ela havia plantando sementes que agora, através de João e Sara, finalmente começavam a florescer. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Roberto fez algo que não fazia há décadas. Chorou. Chorou por Maria, pelos sonhos abandonados pelo tempo. Perdido, com João, pela dureza que havia construído em torno de seu coração. Quando as lágrimas finalmente secaram, ele tomou uma decisão. Pegou o telefone. Pela primeira vez em meses, digitou o número de seu filho. A secretária eletrônica atendeu. Você ligou para João e Sara, mas no momento não podemos atender. Mas deixe sua mensagem após o sinal. Roberto respirou fundo. Filho, eu encontrei alguns documentos antigos. Acho que precisamos conversar sobre sua mãe. Sobre o passado. Sobretudo, desligou o telefone, seu coração batendo acelerado. Não sabia se João retornaria à sua ligação, se haveria chance de reconciliação. Mas pela primeira vez em muito tempo, Roberto Almeida estava pronto para enfrentar seu passado e talvez reconstruir seu futuro. O que ele não sabia era que naquele exato momento, João e Sara também seguravam uma foto antiga, a mesma que mostrava seus pais sonhando com um futuro melhor. Assim como Roberto, eles também estavam prontos para uma nova página nessa história. Em uma manhã de sábado particularmente fria, em São Paulo, Roberto Almeida estacionou seu Mercedes na rua estreita da Muca. Era a primeira vez em quase um ano que se aventurava tão longe de sua zona de conforto nos Jardins. Olhou através do vidro do carro para o prédio simples onde seu filho morava, 5 andares sem elevador, descascando, tão diferente dos empreendimentos luxuosos que costumava inaugurar. Tem certeza que quer fazer isso sozinho, senhor? Perguntou seu motorista, preocupado com a expressão tensa do patrão. Sim. Paulo pode ir, respondeu Roberto, ajustando o blazer azul marinho que escolhera especialmente para a ocasião, mais simples que seus ternos habituais, mas ainda assim elegante. Em suas mãos segurava uma pasta de couro antiga e um envelope párdua. A ligação que fizera há 3 dias havia resultado em uma breve conversa com João. Domingo, às 10 horas, dissera seu filho, a voz controlada. Estaremos em casa. Subindo os 5 lances de escada, Roberto sentiu o peso de cada degrau. Não era apenas o esforço físico, era o peso das memórias, das escolhas, dos anos perdidos. No 3º andar precisou parar para recuperar o fôlego. Um detalhe o surpreendeu: vasos de plantas decoravam o corredor, pequenas placas identificavam cada uma com nomes de alunos. O projeto Jardim Vertical Energia Social, dizia uma plaquinha. Chegando ao apartamento 302, Roberto hesitou antes de tocar a campainha. Pelos relatórios de seus investigadores, sabia exatamente como era a vida de João e Sara ali, mas saber e ver são coisas diferentes. A porta se abriu. Sara estava lá vestindo um avental sobre uma roupa simples. O cheiro de café, ricento queijo e o pão caseiro preenchiam o ambiente. Bom dia, senhor Almeida, disse ela, com uma cordialidade surpreendente. Por favor, entre. O apartamento era pequeno, mas incrivelmente acolhedor. Plantas decoravam as janelas e livros ocupavam todas as superfícies disponíveis nas paredes. Uma mistura interessante de gráficos do Energia Social e fotografias de alunos sorridentes. João estava de pé na pequena sala, usando jeans e uma camisa social simples. Roberto percebeu que seu filho havia perdido peso, mas seus olhos tinham um brilho diferente, o mesmo brilho que via nas fotos antigas de Maria. Pai João cumprimentou com um aceno. Aceita um café? Roberto assentiu, sentando-se no sofá simples que lhe foi indicado. Desapareceu na cozinha, voltando momentos depois com uma bandeja. O café era servido em xícaras simples de cerâmica, não nas finas porcelanas que ele estava acostumado. Encontrei alguns documentos. Roberto começou, sua voz mais rouca que o normal. Abriu a pasta de couro, revelando as fotos e papéis antigos. Achei que
Vocês deveriam ver João e Sara sentaram-se próximos, examinando o conteúdo da pasta. A primeira foto mostrava Roberto e jovens e sorridentes em frente a uma escola pública. Sua mãe, Roberto, respirou fundo. Ela era muito parecida com você, Sara. Não apenas na aparência, mas no jeito de ver o mundo. Sara segurou a mão de João, que tremia levemente ao ver as fotos de sua mãe pela primeira vez em anos. A energia para todos era o sonho dela. Continuou Roberto. Ela acreditava que educação e sustentabilidade podiam transformar comunidades inteiras. Eu compartilhava esse sonho. O que aconteceu exatamente? Pai João perguntou suavemente. No dia do acidente, Roberto fechou os olhos. As memórias daquele dia terrível voltando com força total. Era um sábado. Maria estava voltando de uma visita a uma comunidade onde implementamos o projeto piloto. A estrada estava molhada. Sua voz falhou. Sara levantou-se silenciosamente, voltando à cozinha, deu-a. Roberto teve tempo para se recompor, voltando minutos depois com mais café. Depois disso, Roberto continuou após um gole da bebida quente. Não consegui continuar o projeto. Os sonhos tudo me lembrava dela. Então fiz o que achava mais seguro: construir muros de concreto de dinheiro de poder. Pensei que assim poderia proteger você, João. Me proteger do que, pai? De fazer a diferença, de ser feliz, de sofrer. Roberto respondeu. Sua voz quase um sussurro, mas percebi tarde demais que acabei causando exatamente o que queria evitar. Sarah pegou uma das fotos antigas que mostrava o projeto original do Energia para Todos. É incrível como é similar ao que desenvolvemos, comentou ela, mesmo sem saber. Estávamos seguindo os passos de vocês. Roberto abriu o envelope pardo que trouxera, revelando reportagens recentes sobre a energia social que vocês fizeram. Mas em um ano, do que conseguimos em todo o tempo que tentamos, Maria ficaria orgulhosa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de notificações no celular de João. São atualizações do aplicativo. Ele explicou que temos mais de 50 famílias economizando energia só neste prédio. Roberto levantou-se, caminhando até a janela lá embaixo. Podia ver crianças brincando no pequeno jardim comunitário do prédio. Quando soube que você havia escolhido Sara, disse ele, ainda olhando pela janela, tudo que vi foi o passado se repetindo. Um jovem brilhante, abandonando tudo por uma professora idealista. Mas o senhor estava errado. Sara interrompeu gentilmente João. Não abandonou nada. Ele encontrou seu verdadeiro propósito. Roberto virou-se, encarando o filho e a nora. Sim, eu estava errado em tantas coisas. Ele hesitou. Antes de continuar o Energia Social, vocês precisam de mais timento para expandir, não é? João endireitou-se na cadeira. Estamos crescendo organicamente. Amanda me contou. Roberto interrompeu. Mas pensei talvez seja hora de honrar o legado de sua mãe adequadamente. Ele tirou um envelope do bolso interno do blazer. Almeida Incorporações gostaria de propor uma parceria sem interferências na gestão. Apenas suporte financeiro e estrutural. João e Sara trocaram olhares surpresos. Por que agora, pai? Por quê? Roberto respirou fundo. Sua mãe sempre dizia que sonhos não morrem, apenas esperam o momento certo para florescer. Acho que finalmente entendi o que ela queria dizer. Naquele momento a campainha tocou. Era Miguel, um dos alunos de Sara, trazendo orgulhosamente o relatório de economia de energia de sua família. Professora, conseguimos! Exclamou ele mal, notando a presença de Roberto. 25% de economia este mês. Sara sorriu, abraçando o menino. Viu que só eu disse que vocês conseguiriam? Roberto observou-a cena, lembrando-se subitamente de como Maria reagia da mesma forma com seus alunos. O entusiasmo, a dedicação, a certeza de que pequenas mudanças podiam fazer grande diferença. Quando Miguel saiu, Roberto estava visivelmente emocionado. Posso conhecer o projeto mais de perto e perguntar a ele? Sua voz traindo uma vulnerabilidade que João jamais havia presenciado. Claro, Pei. João respondeu com um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Na verdade, temos uma apresentação nas escolas na próxima semana. O senhor gostaria de participar? Roberto assentiu, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Ali naquele pequeno apartamento na Muca, entre xícaras de café simples e sonhos renovados, ele começava a entender que talvez não fosse tarde demais para reconstruir não apenas sua relação com João, mas também o legado que ele e Maria haviam sonhado juntos. A visita que começara como uma tentativa de reconciliação, transformava-se no primeiro passo de uma nova jornada, uma que finalmente honraria a memória de Maria e os sonhos que nunca deveriam ter sido abandonados. Na manhã da apresentação do Energia nas escolas,
Roberto Almeida chegou mais cedo ao endereço indicado por João. Era a mesma escola pública onde, 28 anos antes, ele, Maria, havia iniciado seu primeiro projeto social. O prédio havia mudado. Novas pinturas, reformas necessárias, mas a essência permanecia a mesma. Pensei que o senhor gostaria de ver isso primeiro, disse João, encontrando o pai no portão da escola. Em suas mãos segurava uma pasta antiga que Roberto reconheceu imediatamente era o projeto original do Energia para Todos. Caminhando pelos corredores, pai e filho pararam diante de um mural de fotografias antigas e novas se misturava, contando a história daquele lugar. Em uma delas, amarelada pelo tempo, Roberto e Maria sorriam rodeados por alunos ao lado. Uma foto recente mostrava João e Sara na mesma posição com Ami. SMA. Expressão de esperança nos olhos. Sara encontrou essa foto nos arquivos da escola, explicou João. Foi quando começamos a entender tudo. Roberto tocou suavemente a imagem antiga de sua mãe. Adorava esse lugar, disse ele, sua voz embargada. Ela dizia que aqui podia sentir o futuro sendo construído. Um aluno de cada vez entrando em uma das salas de aula encontraram Sara organizando tablets para apresentação. A tecnologia moderna contrastava com a simplicidade do ambiente, mas de alguma forma fazia sentido. Senhor Almeida, Sara cumprimentou com um sorriso caloroso. Gostaria de ver como estamos implementando o método que a senhora Maria desenvolveu. Roberto ergueu as sobrancelhas surpreso. Vocês estão usando o método dela com algumas adaptações para a era digital, explicou Sara, mostrando um dos tablets, mas a essência é a mesma. Usar a realidade dos alunos como ferramenta de aprendizagem. Na tela, gráficos coloridos mostravam o consumo de energia de diferentes famílias. Cada redução no consumo se transformava em pontos que podiam ser trocados por descontos na conta de luz e material escolar. Maria sempre dizia que educação sem propósito prático era como uma planta sem raiz, murmurou Roberto. Lembrando-se das palavras da esposa, os alunos começaram a chegar, enchendo a sala com sua energia contagiante. Para a surpresa de Roberto, muitos o reconheceram. Ei, você é o moço da foto antiga, exclamou uma menina. Minha avó estudou aqui quando você e a professora Maria davam aulas. Roberto sentiu seu coração apertar com a memória de Maria ainda estava viva ali, passando de geração em geração. João iniciou a apresentação, explicando como a energia social funcionava, sua facilidade com as palavras, sua paixão pelo projeto, tudo. Lembrava tanto Maria que Roberto teve que se segurar para não se emocionar, mas o verdadeiro coração do projeto, disse João, veio de duas pessoas que há muito tempo sonharam com algo similar. Ele fez uma pausa olhando para o pai. Meus pais. Roberto não conseguiu conter as lágrimas quando João começou a contar a história da energia para todas as crianças ouvirem, fascinadas enquanto ele explicava como seus pais haviam sido pioneiros em tentar unir educação e sustentabilidade. E sabem o que é mais incrível, continuou João, aquele sonho nunca morreu. Ele apenas esperou o momento certo para renascer mais forte, mais preparado. Sara assumiu a apresentação mostrando os resultados práticos do projeto. Famílias que haviam reduzido suas contas de luz em até 30%, crianças que haviam melhorado seu desempenho escolar, comunidades inteiras se mobilizando em torno da sustentabilidade. Durante o intervalo, Roberto pediu para ficar sozinho na sala por um momento e caminhou até a janela. Mesma janela onde costumava se apoiar enquanto Maria dava aulas. As memórias vieram em cascata, os sonhos compartilhados, os planos para o futuro, a certeza de que podiam mudar o mundo. Ela estaria orgulhosa, disse Sara, que havia voltado silenciosamente à sala. Não apenas do João, mas do senhor também. Roberto virou-se surpreso. De mim depois de tudo que fiz, de como abandonei nossos sonhos. O senhor nunca abandonou os sonhos, respondeu Sara suavemente. Apenas os guardou em um lugar seguro, esperando o momento certo para que florescessem novamente. Naquele momento João entrou na sala carregando algo que fez Roberto prender a respiração. Era um antigo quadro negro portátil que ele e Maria usavam em suas aulas voluntárias. Encontramos isso no depósito da escola, explicou João. Ainda tem as anotações da mamãe no verso. Roberto aproximou-se com mãos trêmulas. Ali estava a caligrafia delicada de Maria. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para sonhar, pai. João começou, sua voz firme, mas gentil, com energia social. Não é apenas nosso projeto. É a continuação do que você e mamãe começaram, e queremos que o senhor faça parte disso. Roberto olhou para o filho, para Sara e para as crianças que voltavam do intervalo. Viu nos olhos deles o mesmo brilho que via nos olhos de Maria, aquela certeza inabalável de que era possível fazer a diferença. Sabe,
disse ele. Finalmente encontrando sua voz, sua mãe tinha uma teoria. Ela dizia que pessoas são como sementes, algumas florescem rápido, outras precisam de mais tempo, mas todas sem exceção têm o potencial de criar algo belo. E o que o senhor acha dessa teoria? Perguntou Sara. Roberto sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos. Acho que ela estava certa. Como sempre, às vezes precisamos de 28 anos e uma nova geração para perceber isso. Mas ela estava certa. A apresentação continuou pela tarde com Roberto participando ativamente, compartilhando histórias do passado que se conectavam perfeitamente com o presente. As crianças ouviam fascinadas, especialmente quando ele falava de Maria e de como ela acreditava no poder transformador da educação. Ao final do dia, enquanto ajudava a guardar os equipamentos, Roberto encontrou um caderno antigo no fundo de uma gaveta. Era o diário de classe de Maria, sua última anotação datada de um dia antes do acidente. O futuro não é um lugar para onde vamos, mais algo que construí hoje. Um aluno de cada vez. Naquela noite, Roberto, João e Sara jantaram juntos no pequeno apartamento na Muca entre pratos simples. End conversations profundas planejaram o futuro da energia social. Não era apenas um projeto de sustentabilidade ou educação, era o renascimento de um sonho que havia esperado pacientemente seu momento de florescer, e assim, nas origens de uma história que parecia perdida, encontraram o caminho para um novo começo. Roberto finalmente entendeu que o verdadeiro legado não estava nos prédios que construiu, mas nos sonhos que agora, através de seu filho e sua nora, finalmente se tornavam realidade. Um ano havia se passado desde aquela primeira visita de Roberto à escola. A energia social não era mais apenas um projeto promissor. Havia se transformado em um movimento que alcançava mais de 50 escolas em São Paulo e começava a se expandir para outros estados. Na nova sede do projeto, um prédio sustentável na Muca, projetado especialmente para abrigar a iniciativa, João organizava os últimos detalhes para a celebração do primeiro aniversário da parceria entre a Almeida Incorporações e o Energia Social. O espaço, embora moderno e funcional, mantinha a simplicidade que caracterizava o projeto desde seu início. Filho, Roberto chamou, entrando na sala com um envelope nas mãos. Encontrei-me algumas coisas da sua mãe que você precisa ver. Nos últimos meses, pai e filho haviam desenvolvido uma rotina de compartilhar descobertas sobre Maria. Cada fotografia, cada anotação, cada memória ajudava a reconstruir não apenas a história dela, mas também os laços. Entre eles estão os planos originais dela para a expansão do projeto, explicou Roberto, espalhando os papéis sobre a mesa. Maria sempre sonhou em criar uma rede de escolas sustentáveis. Olha só. Isso ela até desenhou como seriam os prédios. João examinou os desenhos com emoção. Os esboços de sua mãe, feitos há quase 3 décadas, pareciam surpreendentemente modernos. Energia solar, aproveitamento de água da chuva, hortas comunitárias, tudo que eles estavam implementando agora já estava ali, imaginado por Maria. Sara entrou na sala carregando seu notebook. Vocês precisam ver ISO e SS, disse ela animada. Os resultados do último trimestre são impressionantes. A economia média de energia nas comunidades participantes chegou a 40%. Roberto sorriu orgulhoso do investimento que fizera no projeto. Através da Almeida Incorporações havia possibilitado sua expansão, mas o verdadeiro sucesso vinha da dedicação de João e Sara, que mantiveram a essência social da iniciativa. Tem mais uma coisa, continuou Sara, abrindo uma apresentação. Lembram daquele concurso internacional de inovação social? O Energia Social foi selecionado como finalista. Querem que apresentemos o projeto em Estocolmo no próximo mês. João abraçou a esposa, emocionado. Mamãe sempre dizia que um dia o mundo entenderia a importância da educação sustentável, comentou ele, olhando para o pai. E ela estava certa, como sempre, respondeu Roberto, sua voz embargada. A celebração do aniversário do projeto reuniu centenas de pessoas no auditório da nova sede. Alunos, professores, famílias beneficiadas pelo programa e investidores compartilhavam o mesmo espaço, demonstrando como a energia social havia conseguido unir diferentes mundos. Amanda Schenck havia feito o primeiro investimento significativo no projeto. Subiu ao palco para fazer o discurso de abertura há um ano. Quando conheci João e Sara, vi algo familiar em seus olhos, o mesmo brilho que havia visto em Roberto e Maria Almeida décadas atrás, aquela certeza de que é possível transformar o mundo através da educação e da sustentabilidade. Roberto, sentado na primeira fila, segurava em suas mãos o antigo diário de Maria. Durante o último ano, ele havia não apenas se reconciliado com o passado, mas também encontrado uma nova forma de honrar o legado de sua esposa. João assumiu o microfone. Sua
Presença no palco, uma mistura perfeita de propósito e profissionalismo. A energia social não é apenas um projeto de sustentabilidade ou educação. Começou. Ele é a prova de que sonhos não morrem, eles apenas esperam o momento certo para florescer. Enquanto João apresentava os resultados do ano, Roberto não pôde deixar de notar como seu filho havia mudado. Não era mais o jovem executivo que tentava seguir os passos do pai, era um homem que havia encontrado seu próprio caminho, seu próprio propósito. Sara apresentou em seguida, focando no impacto social do projeto. Neste ano, mais de 5.000 famílias reduziram significativamente suas contas de energia. Mais além da economia financeira, vimos algo ainda mais importante: comunidades inteiras se mobilizando em torno da sustentabilidade. Um vídeo começou a ser exibido no telão mostrando depoimentos emocionantes. Dona Cid, uma das primeiras beneficiadas pelo projeto, falava com orgulho sobre como sua família havia conseguido economizar o suficiente para comprar um computador para os filhos. Miguel, agora monitor do programa, explicava como a energia social havia mudado sua perspectiva de futuro. Ao final da apresentação, Roberto foi chamado ao palco. Ele havia preparado um discurso, mas ao olhar para a plateia, para seu filho, para Sara, percebeu que era necessário comunicar-se com o coração. Há 28 anos, ele começou, sua voz tremulando levemente. Perdi não apenas minha esposa, pero também minhas aspirações. Considerava que a única maneira de proteger nosso filho significava afastá-lo de tudo que pudesse feri-lo. Que ilusão! Ele interrompeu sua fala, direcionando o olhar para João. O que eu não percebi é que os anseios de Maria has never die. Eles aguardaram apenas o momento oportuno. They awaited that. Nosso filho encontra sua própria Sara, sua própria missão, enquanto as lágrimas escorrem. As lágrimas escorriam livremente do rosto de João e Sara na plateia, enquanto muitos outros também se emocionavam. Hoje, Roberto continuou, não estamos apenas comemorando um ano de êxito do energia comunitária, estamos comemorando o renascimento de um sonho que teve início há quase 3 décadas com uma jovem professora Ru acreditava que a educação e a sustentabilidade poderiam transformar o mundo. Ao término da cerimônia, enquanto as pessoas se socializavam, Roberto, João e Sara congregaram-se em um instante íntimo do escritório, cercados por fotografias antigas e novas. Entre memórias e sonhos, estavam cientes de que estavam redigindo um novo capítulo, não apenas em suas vidas, mas na narrativa que Maria havia iniciado. Compreende? Disse Roberto, observando pela janela a cidade que se estendia além de sua mãe. Sempre afirmava que o autêntico sucesso não é mensurável, não é a quantidade de recursos que você possui, mas sim o número de vidas que você impacta. João exibiu um sorriso, abraçando Sara. Ela estava correta. Não é como Roberto sempre respondeu. Em harmonia com o passado e otimista em relação ao futuro, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o firmamento com matizes dourados. Na nova sede do Energia Social, os anseios de The previous day and the current day estavam demonstrando que o amor era o objetivo. Podem superar o tempo e modificar vidas, assim como a narrativa familiar. Almeida não encontrava um fim, mas um começo, um recomeço fundamentado não em fortunas ou status, mas em algo muito mais valioso: o poder transformador do amor pela educação e pelos sonhos compartilhados. O milionário deserdou seu filho por se casar com uma mulher pobre meses depois. Ao visitá-lo para ver sua vida difícil, ficou paralisado com o que viu. O sol da tarde paulistana refletia-se nas janelas espelhadas do edifício Almeida 1. Arranha-céu de 50 andares que se erguia imponente na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. No 6º andar, Roberto Almeida observava a cidade que ajudou a transformar ao longo de 3 décadas. Seus olhos castanhos escuros, marcados pelo tempo mas ainda penetrantes, percorriam a paisagem urbana, onde dezenas de seus empreendimentos se destacavam na selva de concreto. Aos 62 anos, Roberto havia construído um dos maiores impérios imobiliários do Brasil. Almeida Incorporações não era apenas mais uma empresa do ramo, era uma potência que movimentava bilhões por ano. Empregava milhares de pessoas e tinha objetos em todas as principais capitais do país. Seu escritório, decorado com móveis de design italiano e obras de arte contemporânea, refletia o poder que emanava de sua presença em sua mesa de mogno maciço. Uma foto chamava a atenção: um garoto de aproximadamente 10 anos, vestindo terno sob medida ao lado do pai em uma inauguração. Era João, seu único filho. Hoje, com 28 anos, Roberto pegou o porta-retrato, permitindo-se um momento raro de nostalgia. Lembrou-se daquele dia específico, a inauguração do primeiro shopping center da Almeida Incorporações 15 anos atrás. Pai, quando eu crescer,
Quero construir prédios ainda mais altos que os seus, disse o pequeno João naquele dia, os olhos brilhando de admiração. Roberto sorriu ao recordar, mas logo seu semblante endureceu. Desde aquela época, cada passo na vida de João havia sido meticulosamente planejado para prepará-lo para assumir o império. Os melhores colégios de São Paulo, aulas particulares de 3 idiomas, curso de oratória desde os 12 anos, graduação em engenharia civil na Politécnica da USP, seguida de MBA em Stanford. Tudo havia sido orquestrado para moldar o sucessor perfeito. João demonstrava talento natural para tecnologia e inovação, características que Roberto sabia serem essência para o futuro dos negócios. Sor Almeida, a voz de Regina, sua secretária há 20 anos, interrompeu seus pensamentos. Através do interfone, a reunião com o conselho começará em 5 minutos. Roberto ajeitou a gravata italiana de seda azul marinho e preparou-se para mais uma tarde de decisões importantes. No caminho para a sala de reuniões, passou pelo corredor onde os retratos dos fundadores da empresa se alinhavam. Cronologicamente, seu próprio retrato imponente em um terno escuro dominava a parede principal. A sala de reuniões ocupava metade do andar, com uma vista panorâmica de São Paulo. Os 12 membros do conselho já estavam sentados à mesa de mármore negro. Quando Roberto entrou, todos se levantaram em sinal de respeito. Entre eles estava João, impecável em seu terno cinza chumbo, ocupando a cadeira de vice-presidente de inovação. Senhores, boa tarde. Roberto começou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Hoje discutiremos o projeto de expansão para o Nordeste. Enquanto a apresentação começava, Roberto observava discretamente o filho João. Dominava os números, conhecia cada detalhe dos projetos, demonstrava a mesma perspicácia para negócios que o pai, mas havia algo diferente em seu olhar nos últimos meses, uma inquietação que Roberto não conseguia decifrar. O que Roberto não sabia era que naquela mesma manhã João havia visitado uma escola municipal na periferia de São Paulo, parte de um projeto social da empresa. Foi lá que ele conheceu Sara, uma jovem professora de 25 anos que transformava a vida de seus alunos através de um método inovador de ensino que ela mesma desenvolveu. A reunião seguiu seu curso, com João apresentando propostas de implementação de tecnologias sustentáveis nos novos entes. Precisamos pensar no futuro, argumentava ele, não apenas em lucros imediatos. Roberto sentia o orgulho da visão do filho, mas também preocupação com o que considerava idealismo excessivo. Após a reunião, Roberto chamou João em sua sala. O escritório, com sua decoração austera e clássica, era o reflexo perfeito da personalidade do pai. Filho, você está preparado para assumir responsabilidades maiores, disse Roberto, servindo 2 dedos de whisky single M para cada um. Ano que vem quero você na presidência da divisão de novos negócios. João segurou o copo pensativo. Pai, eu agradeço a confiança, mas Roberto interrompeu, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Nada. João recuou, bebendo um gole do whisky. Vou me preparar para isso. Roberto sorriu satisfeito. Não perce que o sorriso do filho não alcançava seus olhos. Em sua mente tudo estava seguindo conforme o planejado. O império que construiu estava garantido nas mãos de seu herdeiro. Naquela noite, sozinho em sua cobertura triplex nos jardins, Roberto revisava antigas fotos de João. Cada imagem era um marco no caminho que havia traçado para o filho. Primeira comunhão, formatura do colégio, entrada na universidade, posse como diretor mais jovem da história da empresa. Uma vida inteira dedicada a moldar o sucessor perfeito. O que Roberto não podia prever era que naquele exato momento João estava em um pequeno restaurante na Vila Madalena, compartilhando sonhos ideais com Sara, professora que faria seu mundo e seus planos virarem de cabeça para baixo. Em seu escritório, Roberto guardou as fotos e serviu-se de mais um whisky. Observou as luzes da cidade pela janela, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O império que construiu precisava de um sucessor à altura e ele havia dedicado sua vida a garantir que João seria esse sucessor. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos e que muito em breve todas as suas certezas seriam postas à prova. Amanhã estava particularmente agitada na Escola Municipal do Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo. João Almeida ajustava gravata, sentindo-se deslocado com seu terno italiano em meio à simplicidade do local. Como diretor de inovação da Almeida Incorporações, ele estava ali para supervisionar a implementação de um projeto de sustentabilidade energética nas escolas públicas, uma iniciativa que ele mesmo havia proposto ao conselho após meses de insistência. Senhor Almeida. Uma voz feminina o chamou. Ao se virar, João deparou-se com olhos verdes intensos que o fitavam com curiosidade. Sou Sara Oliveira, coordenadora do projeto educacional. Ela vestia um vestido simples florido e carregava uma pasta cheia de papéis. Seu sorriso sincero contrastava com as expressões artificiais às quais João estava acostumado no mundo corporativo. Por favor, me chame de João, ele respondeu.
Tentando diminuir a formalidade do momento, havia algo diferente naquela mulher, uma autenticidade que o intrigava. Poderia me mostrar como vocês estão utilizando os painéis solares que instalamos? Sarah assentiu e começou a guiá-lo pelo prédio. Enquanto caminhavam, ela explicava não apenas sobre o uso da energia solar, mas principalmente sobre como havia transformado isso em material didático para seus alunos. As crianças aprendem matemática calculando a economia de energia física, estudando funcionamento dos painéis e ainda desenvolvem consciência ambiental, explicava ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. João estava impressionado. O projeto que ele imaginara puramente técnico havia se transformado em algo muito maior nas mãos daquela professora. Isso é incrível, ele comentou, genuinamente admirado. Como você desenvolveu esse método? Sarah explicou que era parte de sua pesquisa de mestrado em educação na USP. A ideia é transformar conceitos complexos em experiências práticas que façam na realidade dos alunos, ela disse, conduzindo até uma sala de aula onde crianças de cerca de 10 anos apresentavam projetos de ciências relacionados à energia sustentável. Uma pequena menina se aproximou segurando um projeto feito com material reciclado. Tio, quer ver como funciona minha mini usina solar? Perguntou ela orgulhosa. João se agachou para ficar na altura da criança. Esquecendo-se completamente de seu terno caro. Por 20 minutos ele ficou absorto na explicação entusiasmada da pequena cientista. Sarah observava a cena com um sorriso. Era raro ver um executivo se envolver tão genuinamente com os alunos. A maioria apenas passava rapidamente, tirava algumas fotos para marketing e ia embora. João era diferente. Após a visita às salas de aula, eles se sentaram na pequena sala dos professores para discutir os próximos passos do projeto. Tenho algumas ideias para expandir o programa, disse Sarah, abrindo seu notebook surrado. João notou diversos adesivos de movimentos sociais e ambientais na tampa do computador, um contraste e tanto com os equipamentos corporativos aos quais estava acostumado. As horas passaram despercebidas enquanto conversavam. O que deveria ser uma reunião de 1 hora transformou-se em uma tarde inteira de trocas de ideias. João descobriu que Sarah não era apenas uma professora dedicada, era uma pesquisadora brilhante que havia desenvolvido um método revolucionário de ensino especialmente para comunidades carentes. Por que você escolheu trabalhar em escola pública? Perguntou João, genuinamente curioso. Sarah sorriu, pegando sua xícara de café já frio. Porque é aqui que posso fazer a diferença real. Tive propostas de colégios particulares, mas meu lugar é aqui. A resposta tocou profundamente em seu. Todas as decisões eram baseadas em lucros e números. Ali estava alguém que havia escolhido um caminho diferente baseado em propósito e impacto social. Você deveria vir conhecer nosso projeto de horta comunitária na semana que vem, sugeriu Sarah. As crianças adorariam te mostrar como estão usando a compostagem para gerar energia. João não hesitou em aceitar o convite. Havia algo magnético naquela mulher que o fazia querer saber mais, entender mais, estar mais próximo. Quando se despediram, já era fim de tarde e ele tinha perdido 3 reuniões importantes, algo impensável em sua rotina meticulosamente planejada. No caminho de volta ao escritório, João não conseguia tirar Sarah de seus pensamentos. Não era apenas sua beleza natural que o havia cativado, mas sua paixão pelo que fazia, sua inteligência aguçada e principalmente sua autenticidade. As visitas à escola tornaram-se frequentes. Na semana seguinte, João começou a criar desculpas para acompanhar pessoalmente o desenvolvimento do projeto. Cada encontro com Sarah o fazia questionar mais profundamente os valores que haviam norteado sua vida até então. Numa tarde de sexta-feira, após mais uma visita à escola, Sarah o convidou para conhecer um pequeno restaurante vegetariano na Vila Madalena. É simples, mas a comida é incrível, ela advertiu, claramente preocupada com os padrões aos quais ele estava acostumado. O jantar foi revelador. Em meio a pratos orgânicos e uma atmosfera descontraída, João se viu compartilhando coisas que nunca havia dito a ninguém: seus medos, suas dúvidas sobre o futuro da empresa, seu desejo secreto de fazer algo mais significativo com sua vida. Sabe o que eu mais admiro em você, disse Sarah brincando com o guardanapo, é que apesar de todo o seu privilégio, você ainda consegue enxergar além do seu mundo. Suas palavras atingiram João como uma revelação. Era verdade, seu mundo havia sempre sido limitado pelos muros invisíveis do privilégio, das expectativas familiares, das obrigações sociais. Sarah estava abrindo seus olhos para uma realidade muito mais rica e complexa. O primeiro beijo aconteceu naturalmente na saída do restaurante. Só a garoa típica de São Paulo, protegidos pela marquise de uma loja fechada. Eles se permitiram um momento de conexão verdadeira. João sentiu como se algo dentro dele finalmente fizesse sentido, mas a realidade logo se impôs no dia seguinte. Durante um almoço de negócios no Fazano, Roberto comentou sobre os boatos de que João estava passando muito tempo em uma escola municipal. Filho, delegar essas visitas para a equipe de responsabilidade social, seu tempo é valioso demais para esse tipo de
Atividade. João sentiu o estômago afundar. Como explicar ao pai que aquelas visitas haviam se tornado a parte mais significativa de seus dias, como dizer que estava se apaixonando por alguém que representava tudo o que a família Almeida consideraria inadequado naquela noite em seu apartamento no Itaim. João olhou para a cidade iluminada através da janela de sua cobertura. Pensou em Sara, em seu sorriso sincero, em sua dedicação aos alunos, em como ela o fazia querer ser uma pessoa melhor. Pensou também em seu pai, no império que construiu, nas expectativas que carregava em seus ombros. Algo precisaria mudar, e essa mudança, ele sabia, seria apenas o começo de uma transformação muito maior em sua vida. O sol mal havia nascido quando Sara Oliveira já estava de pé em seu pequeno apartamento em Santana, zona norte de São Paulo, enquanto preparava seu café da manhã simples: pão integral com ABC e café coado no filtro de pano. Como aprenderá com sua avó, revisava suas anotações para mais um dia de aula. Aos 25 anos, ela já havia conquistado muito mais do que muitos esperavam de uma menina nascida e criada na periferia de São Paulo. Na parede da sala, emoldurado com simplicidade, estava seu diploma de mestrado da Universidade de São Paulo. Ao lado, várias fotos de seus alunos e recortes de jornal sobre seu método inovador de ensino. Sara sorriu ao lembrar da saga que foi chegar até ali, as noites em claro, estudando, as incontáveis horas de ônibus atravessando a cidade, os 3 empregos simultâneos durante a graduação. A educação é a única herança que ninguém pode tirar de você, sua mãe, Dona Maria, sempre dizia. Funcionária da limpeza em um hospital público, ela havia criado Sara sozinha. Depois que o pai abandonou a família quando Sara tinha apenas 5 anos, a memória da mãe, chegando exausta do trabalho, mas ainda encontrando energia para ajudá-la com a lição de casa, era uma das maiores motivações de Sara. Terminando seu café, Sara pegou sua mochila surrada, a mesma que usava desde a faculdade, e conferiu mais uma vez os materiais para o projeto especial que desenvolveria naquele dia, seu método de ensino que integrava a tecnologia, sustentabilidade e realidade social. Estava chamando a atenção da acadêmica. O que começou como sua dissertação de mestrado havia se transformado em uma revolução silenciosa. Na escola municipal, onde lecionava no metrô lotado em direção ao Jardim Pantanal, Sara aproveitava para reler alguns e-mails em seu celular. Entre eles, havia um convite para apresentar seu trabalho em um congresso internacional de educação em Lisboa. Seu coração acelerou. Era uma oportunidade única, mas como seguiria recursos para a viagem? O salário de professora mal cobria suas despesas básicas. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de João. Desde que se conheceram 3 semanas atrás, eles vinham trocando mensagens diariamente, e Sara não podia evitar um sorriso ao pensar nele, tão diferente dos homens que havia conhecido antes e ao mesmo tempo tão genuíno em seu interesse pelo trabalho dela. Chegando à escola, Sara foi recebida com abraços calorosos de seus alunos. Professora, trouxe mais material para o projeto solar? Perguntou Miguel, um menino de 12 anos especialmente interessado em ciências. Seu entusiasmo era contagiante, e Sara sabia que ali estava o verdadeiro sentido de sua vocação. Na sala dos professores, enquanto organizava seu material, Sara foi abordada por Dona Cristina. Diretora Sara, querida, recebi um e-mail da Secretaria de Educação. Eles querem expandir seu método para outras escolas da rede. A notícia era extraordinária, mas Sara sabia que isso significaria ainda mais trabalho, e seu tempo já era escasso. Durante a aula, enquanto explicava aos alunos como os painéis solares convertiam luz em energia, Sara percebeu-se pensando em João, como ele havia se interessado genuinamente pelo projeto, fazendo perguntas pertinentes e realmente escutando as explicações das crianças. Era raro encontrar alguém do mundo corporativo que demonstrasse interesse real pela educação pública. No intervalo, trancada em sua sala, Sara permitiu-se alguns minutos para trabalhar em sua tese de doutorado. Seu orientador havia sido enfático: sua pesquisa sobre educação tecnológica em comunidades vulneráveis poderia revolucionar o ensino público no Brasil. Mas como equilibrar tantas demandas às aulas, os projetos, a pesco, e agora esse novo sentimento que crescia em seu coração? À tarde, durante uma reunião pedagógica, Sara apresentou os resultados preliminares de seu método. Os números eram impressionantes: 85% de melhora no desempenho em matemática, 90% de redução na evasão escolar e o interesse crescente dos alunos por carreiras científicas. Suas colegas professoras aplaudiram entusiasmadamente. Alguém havia encontrado um caminho para conectar a realidade dos alunos com o conteúdo acadêmico. Mas como você consegue fazer tudo isso com tão poucos recursos? Perguntou uma colega admirada. Sara sorriu, lembrando-se de todas as noites que passou desenvolvendo material didático com material reciclado das visitas aos ferro-velhos em busca de peças para os experimentos, das horas de planejamento não remuneradas após a reunião. Enquanto organizava sua sala, Sara encontrou um bilhete de uma ex-aluna. Professora, graças à senhora, eu
Descobri que posso ser cientista era por mensagens como essa que todo o esforço valia a pena. Seu trabalho não era apenas sobre ensinar conteúdo, era sobre transformar vidas, abrir horizontes, mostrar possibilidades. No fim do dia, exausta, mais realizada, Sarah recebeu outra mensagem de João convidando-a para jantar. Seu coração acelerou novamente. Como explicar a ele que seu mundo tão diferente do dele era igualmente rico e significativo? Como fazê-lo entender que sua escolha pela educação pública não era falta de ambição, mas uma decisão consciente de fazer a diferença em casa? Preparando-se para o encontro, Sarah olhou-se no espelho. Não tinha roupas de marca nem acessórios caros, mas carregava consigo algo muito mais valioso: a certeza de seu propósito. Seu vestido simples florido e sua bolsa de pano artesanal podiam parecer modestos para os padrões do mundo de João, mas representavam quem ela era: autêntica, comprometida, verdadeira. Antes de sair, Sarah pegou sua pasta com os últimos resultados do projeto. Queria mostrar a João como seu investimento estava transformando a vida dos alunos. Talvez, pensou, ela pudesse fazê-lo ver que existiam diferentes formas de sucesso, diferentes maneiras de deixar um legado no mundo. O táxi a deixou em frente ao restaurante vegetariano na Vila Madalena. Através da janela, ela viu João já esperando, elegante em seu terno sob medida, mas com um sorriso nervoso que o tornava adoravelmente humano. Sarah respirou fundo e entrou, carregando consigo não apenas seus sonhos e projetos, mas também a esperança de que dois mundos tão diferentes pudessem de alguma forma se encontrar e se complementar. A manhã começou agitada. No escritório da Almeida Incorporações, Roberto estava em sua sala no 60º andar revisando relatórios quando sua secretária entrou apressadamente. Senhor Almeida, acho que o senhor precisa ver isso. Em suas mãos uma revista de coluna social mostrava uma foto de João e Sarah jantando em um restaurante na Vila Madalena. A manchete era direta: herdeiro do Império Almeida em romance com professora da rede pública. Roberto sentiu o sangue gelar. Durante semanas havia ignorado os comentários sobre as visitas frequentes de João à escola municipal, atribuindo-as ao projeto de sustentabilidade. Agora a realidade o atingia como um tapa no rosto. Seu filho, preparado desde o berço para assumir um império bilionário, estava se envolvendo com uma simples professora. Cancele meus compromissos da manhã, ordenou a secretária. Precisava resolver essa situação imediatamente. Pegou o telefone e ligou para João na minha sala. Agora a frieza em sua voz não deixava margem para discussão. João estava em uma reunião com investidores quando recebeu a ligação. Seu coração acelerou pela expressão do pai. Sabia que a conversa seria difícil. Nos últimos 2 meses seu relacionamento com Sarah havia se aprofundado, mas eles vinham mantendo discrição, conscientes das possíveis repercussões. Quando entrou na sala do pai, João encontrou Roberto em pé olhando pela janela panorâmica. A revista estava aberta sobre a mesa de mogno. Pode me explicar isso? Perguntou Roberto sem se virar. Pai, eu ia contar. João começou, mas foi interrompido. Contar que meu único filho, herdeiro da Almeida Incorporações, está se envolvendo com uma professora da periferia. Roberto finalmente se virou, seus olhos faiscando de raiva. Você tem ideia do que isso significa para nossa família, para a empresa? João respirou fundo, reunindo coragem. Sarah não é apenas uma professora, ela é uma pesquisadora brilhante. Desenvolveu um método revolucionário de ensino. Não me interessa. Roberto bateu na mesa. O que me interessa é que você está jogando fora tudo o que construí, tudo que planejei para você por uma funcionária pública. Pai, por favor, não fale assim. João tentou manter a calma. O senhor nem conhece a Sarah. Se desse uma chance. Roberto riu amargamente. Chance para quê? Para ela se aproveitar do nosso nome, do nosso dinheiro. Você é ingênuo demais. João acha que ela se interessaria por você se não fosse um Almeida. As palavras atingiram João como flechas, mas ele se manteve firme. O senhor está enganado. Sarah nem sequer aceita que eu pague o jantar quando saímos. Ela tem seus próprios sonhos, suas próprias conquistas. Roberto se aproximou do filho, seu rosto vermelho de raiva. Escute bem, João, você tem 2 escolhas. Ou termina esse relacionamento ridículo agora, ou pode esquecer sua herança, tudo, a empresa, os investimentos, seu fundo. Traste até seu apartamento. Você escolhe, ela ou sua família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João olhou para o pai, vendo pela primeira vez, não o empresário poderoso que sempre admirou, mas um homem controlador e preconceituoso. O senhor não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida. Roberto respondeu, sua voz cortante como aço. Você tem 24 horas para terminar com ela e voltar à sua vida normal, ou está fora da família Almeida. João sentiu o mundo girar. Toda a sua vida havia sido construída em torno das expectativas de seu pai, do legado Almeida, mas nas últimas semanas com Sarah, havia descoberto uma parte de si mesmo que não sabia que existia, uma parte que sonhava com propósito, com significado.
Além dos lucros inúmeros. E se eu não aceitar seu ultimato? Perguntou João. Sua voz tremenda levemente. Roberto se sentou em sua cadeira de couro italiana. Seu rosto, uma máscara de frieza. Então você não é mais meu filho, simples assim. Sem acesso às contas, sem cargo na empresa, sem nada, vai descobrir como é. Viver como um professor. A última palavra saiu como um insulto. João olhou pela janela para a cidade que seu pai havia ajudado a construir. Pensou em Saren. Seu sorriso sincero, em como ela transformava a vida de seus alunos com tão poucos recursos. Pensou em todas as manhãs que passou observando a ensinar, em como seu coração se enchia de admiração pela dedicação dela. Não preciso de 24 horas, disse João, virando-se para enfrentar o pai. Escolho. A Sara. Roberto ficou lívida. Você não sabe o que está dizendo. Está jogando fora Fortune, uma vida de privilégios por uma paixonite. Não, pai, estou escolhendo ser feliz, estou escolhendo viver minha própria vida. Não há que o Senhor para mim. João caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sabe qual é a diferença entre a Sara e nós? Ela mede sucesso pelo impacto que causa na vida das pessoas, não pelo saldo bancário. Saia da minha sala, trovejou Roberto, e não ouse voltar enquanto não recuperar o juízo. João saiu do escritório sentindo-se simultaneously leve e aterrorizado. Em questão de minutos, havia aberto mão de tudo que conhecia. Seu vibrou era uma mensagem de Sara, perguntando se estava tudo bem. Com mãos trêmulas, ele respondeu que precisávamos conversar naquela noite em um café. Discreto, longe dos olhos da imprensa, João contou tudo a Sara. Ela ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. João, eu não posso deixar você fazer isso. É sua família. Seu futuro é meu futuro agora, ele respondeu, segurando suas mãos. Se tem uma coisa que aprendi com você, é que existe mais na vida do que dinheiro e status. Quero construir algo significativo, algo nosso. Sara o abraçou forte, sentindo o peso da decisão que ele havia tomado. Não vai ser fácil, ela sussurrou. Não precisa ser fácil. João respondeu que só precisa ser verdadeiro. Na manhã seguinte, Roberto recebeu um envelope em sua mesa. Dentro estava a carta de demissão de João da Almeida Incorporações e um convite de casamento simples. A data estava marcada para dali a 2 semanas em um cartório no centro de São Paulo. Roberto rasgou o convite em 1000 pedaços, sua mão tremendo de fúria. Chamou seu advogado e ordenou que todos os bens de João fossem bloqueados imediatamente. Ele quer viver como professor? Ótimo. Vai aprender da maneira mais difícil que no mundo real. Sonhos não pagam contas. O que Roberto não sabia era que naquele momento seu filho estava mais rico do que nunca, não em dinheiro, mas em coragem, amor e propósito. João e Sara estavam prestes a começar uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de muitos outros, e essa era uma riqueza que nenhum ultimato poderia tirar deles. A manhã do casamento amanheceu com uma garoa típica de São Paulo. João acordou no sofá do pequeno apartamento de um amigo em Pinheiros, onde estava hospedado desde que seu pai bloqueara o acesso ao seu apartamento no Itaí. Suas roupas estavam em 2 malas de viagem e seu terno do casamento, não mais um Armani, mas um modelo simples comprado em uma loja de departamentos, pendurados em um cabide improvisado. Olhando-se no espelho, João mal reconhecia o homem que havia se tornado nas últimas 2 semanas. Suas mãos, antes macias do trabalho em escritório, agora apresentava pequenos calos das caixas que havia carregado, ajudando Sara a organizar a mudança para o apartamento que alugaram juntos na Muca. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que nunca havia sentido. Antes, do outro lado da cidade, em Santana, Sara também se preparava. Dona Maria, sua mãe, ajudava a se arrumar com lágrimas nos olhos. Filha, tem certeza disso? Rapaz está abandonando tudo pela senhora mãe. Sara interrompeu suavemente, segurando as mãos calejadas da mulher que havia dedicado a vida para educá-la. João não está apenas abandonando algo. Ele está escolhendo uma vida diferente, uma vida com propósito. Seu vestido de noiva era simples, branco leve, comprado em uma loja do Brás, nada de grife ou bordados elaborados, mas Sara nunca se sentiu tão bonita. Seus cabelos foram arrumados por sua melhor amiga Júlia, também professora, que não parava de sorrir enquanto ajeitava as flores no penteado. Os alunos fizeram isso para você, disse Júlia, entregando a Sara o buquê artesanal feito pelos estudantes da escola. Era de flores de papel reciclado, cada uma contendo uma mensagem de carinho de seus alunos. Sara sentiu as lágrimas chegarem aos olhos ao lê-los.
Recadinhos escritos com letra infantil no cartório do centro de São Paulo. Uma pequena multidão se reunia. Não eram os convidados que normalmente se esperaria no casamento de um herdeiro da família Almeida. Não havia empresários importantes ou socialites, em vez disso professores, alunos e suas famílias. Enchiam o espaço modesto, trazendo sorrisos sinceros e abraços calorosos. João chegou primeiro, acompanhado por Pedro, seu melhor amigo dos tempos de faculdade e um dos poucos que permaneceram ao seu lado após sua decisão. Cara, você está fazendo a coisa. Certa vez, Pedro sussurrou, ajustando a gravata do amigo. Nunca te vi tão feliz. Quando Sara entrou no cartório, o tempo pareceu parar. João sentiu seu coração falhar uma batida ao vê-la, não pela produção ou luxo, mas pela pureza do momento. Ela caminhava em sua direção com um sorriso que iluminava todo o ambiente, segurando seu buquê de flores de papel como se fosse feito do mais precioso dos materiais. A cerimônia foi breve, mas pegada de emoção. O juiz de paz, um senhor de idade que havia casado milhares de casais, comentou depois que raramente vira tanto amor genuíno em um casamento. Quando pronunciou as palavras finais, declarando-os marido e mulher a pequena, a plateia explodiu em aplausos e vivas no momento da troca de aliança simples. Anéis de prata escolhidos juntos em uma pequena joalheria do centro. João notou um movimento na porta do cartório. Por um breve instante pensou ter visto Regina, a secretária de seu pai, saindo discretamente. Seu coração apertou, imaginando se Roberto havia mandado alguém para observar a cerimônia, a pequena celebração após o casamento. Aconteceu no pátio da escola onde Sara lecionava. Os alunos haviam decorado o espaço com bandeirinhas feitas de papel reciclado e as mães da comunidade prepararam quitutes caseiros. Não havia champanhe francês ou buffet de luxo, mas cada prato tinha sido feito com carinho e amor. Senhoras e senhores, João começou seu discurso improvisado, sua voz embargada de emoção. Hoje não é apenas o dia do meu casamento com Sara, é o dia em que escolhi ser verdadeiro comigo mesmo. Cada um de vocês aqui representa o que há de mais valioso na vida: autenticidade, amor e propósito. Sara, ao seu lado, apertou sua mão carinhosamente. Em seguida ela também falou. Quando conheci João, pensei que nossos mundos eram diferentes demais para se conectarem, mas descobri que o que nos une é muito mais forte que qualquer diferença social ou econômica. É nossa vontade de fazer a diferença, de construir algo significativo. Não, a festa continuou até o início da noite com música tocada pelos alunos do projeto social da escola e danças improvisadas no pátio. João observava tudo com um novo olhar, percebendo que nunca se sentirá tão pertencente em nenhuma das festas luxuosas que frequentara em sua vida anterior. Quando o sol começou a se pôr, os recém-casados se despediram dos convidados e seguiram para seu novo lar. Um apartamento modesto de 2 quartos na Muca, mobiliado com móveis simples e algumas peças que Sara havia herdado de sua avó. Bem-vinda ao nosso castelo, brincou João, carregando Sara no colo para atravessar a porta. Seguindo a tradição, o apartamento era menor que seu antigo closet no Itaim, mas pela primeira vez em sua vida sentia-se verdadeiramente em casa naquela noite. Deitados em sua cama simples, João e Sara conversaram sobre o futuro. Não havia mais contas bancárias milionárias ou investimentos garantidos, mas havia sonhos, projetos, principalmente um ao outro. Você se arrepende? E Sara perguntou, baixinho, sua cabeça apoiada no peito de João. Nem por um segundo, ele respondeu, beijando sua testa. Sabe, toda a minha vida fui ensinado que sucesso significava ter mais dinheiro, mais poder, mais status. Agora entendo que é verdadeiro. Sucesso é ser mais, fazer mais, amar mais. No dia seguinte, a realidade começaria a se impor. Contas para pagar, trabalho para procurar uma nova vida para construir. Mas naquele momento, abraçados em seu pequeno apartamento na Mu, João e Sara tinham certeza de uma coisa: haviam feito a escolha certa. Enquanto isso, em sua cobertura nos jardins, Roberto Almeida observava a cidade iluminada com um copo de uísque intocado em sua mão. Sobre sua mesa, o relatório detalhado da cerimônia que Regina havia presenciado e algumas fotos do casamento tiradas discretamente. Em uma delas, o sorriso genuíno de seu filho ao lado da nova esposa, um sorriso que ele não via há anos. Por um breve momento, uma sombra de dúvida cruzou o seu. O resto, teria ele cometido um erro? Mas rapidamente afastou esse pensamento. João precisava aprender, e aprenderia da maneira mais difícil que no mundo real. Escolhas tm consequências. Mal sabia Roberto que as consequências dessa escolha seriam muito, muito diferentes do que ele imaginava, e que a verdadeira lição ainda estava por vir. A primeira
A semana como casal no apartamento da Muca foi um choque de realidade para João. Despertador tocou às 5h30 da manhã. Sara precisava pegar o metrô às 6h15 para chegar à escola no horário pela primeira vez na vida. João experimentava a rotina real da classe trabalhadora de São Paulo, tão diferente de suas antigas manhãs, começando às 9 com motorista particular. Você vai se acostumar, disse Sara com um sorriso sonolento, preparando café na pequena cozinha. O aroma do café coado no filtro de pano preenchia o ambiente. Misturando-se ao cheiro de pão torrado, não havia mais café importado ou croissant frescos entregues em casa, mas havia algo reconfortante na simplicidade do momento. João observava Sara se preparar para o trabalho, admirando sua energia mesmo tão cedo. Enquanto ela partia para a escola, ele ficava no apartamento em frente ao notebook enviando currículos. A ironia não lhe escapava depois de anos sendo preparado para liderar uma das maiores empresas do país, agora lutava para conseguir uma entrevista de emprego. Lamento, Cenoura Almeida era a resposta mais comum que recebia quando recebia alguma. Seu perfil é muito sênior para vaga. O que realmente queriam dizer era que ninguém queria contratar o filho negado de Roberto Almeida, seja por medo de retaliação ou por dúvidas sobre suas motivações. As economias que João havia conseguido guardar em uma conta separada antes do bloqueio de seus bens estavam diminuindo rapidamente. O aluguel, as contas, as despesas do dia a dia, tudo parecia sugar o dinheiro numa velocidade assustadora. Numa tarde particularmente frustrante, após mais uma recusa, ele se pegou olhando para o último extrato bancário com uma sensação de pânico crescente. Precisamos conversar, disse ele a Sara quando ela chegou da escola exausta após um dia inteiro de aulas. As coisas estão mais difíceis do que imaginei. Sara sentou-se ao seu lado no sofá simples que haviam comprado em uma loja de móveis usados. Eu sei, amor, mas vamos dar um jeito. Ela tirou alguns papéis da bolsa. Consegui mais algumas aulas particulares para o período da noite. Não é muito, mas ajuda. João sentiu seu coração apertar. Sara já trabalhava tanto e agora estava assumindo mais trabalho para compensar sua situação. Não, você já faz demais. Preciso encontrar uma solução. Naquela noite, enquanto Sara corrigia provas na mesa da cozinha, João teve uma ideia. Seu conhecimento em tecnologia e sustentabilidade poderia ser útil de outras formas. Abriu seu notebook e começou a trabalhar em um projeto que vinha amadurecendo em sua mente desde os tempos na empresa do pai. Os dias se transformaram em semanas. João desenvolvia seu projeto nas horas vagas entre entrevistas fracassadas, tentativas de conseguir trabalhos freelance e em consultoria. Sara, além das aulas na escola, dava aulas particulares 3 noites por semana e aos sábados. De manhã o cansaço era visível em ambos, mas havia também uma determinação crescente. Uma noite após um dia particularmente difícil em que tiveram que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar mantimentos para a semana, João encontrou Sara chorando silenciosamente no banheiro. Me desculpe, ela soluçou quando ele a abraçou, e às vezes me sinto culpada. Você tinha tudo, e agora, para João, a interrompeu Gentili. Eu nunca tive tudo. Tinha coisas, status, uma vida planejada por outra pessoa. Agora tenho. Escolha a propósito. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Tenho você, mas as dificuldades eram reais. O fogão antigo começou a dar problemas. O chuveiro queimou. O valor do aluguel aumentou. Cada novo desafio era um teste para sua determinação. João chegou a considerar procurar o pai, mas seu orgulho e, principalmente, sua convicção o impediam. Um domingo, enquanto organizavam as contas da semana na mesa da cozinha, ouviram batidas na porta. Era Dona Maria, mãe de Sara, trazendo uma panela de feijão e algumas verduras da feira. Mãe, não precisava, começou Sara, mas Dona Maria a interrompeu. Claro que precisava. Vocês estão muito magros. Ela olhou para João com um sorriso maternal. E você? Menino precisa aprender a comer comida de verdade, não essas marmitas de micro-ondas. João sentiu os olhos encherem de lágrimas. Era o tipo da cuidado materno que nunca experimentara em sua vida privilegiada. Dona Maria não tinha muito, mas compartilhava o que tinha com amor genuíno. Foi naquela tarde de domingo, comendo feijão caseiro e ouvindo as histórias de Dona Maria sobre como criou Sara sozinha, que João teve uma epifania. Seu projeto precisava ser mais que apenas um aplicativo de sustentabilidade. Precisava ter um propósito social real. Sara, recorde animado depois que sua sogra foi embora. Preciso te mostrar uma coisa. Ele abriu seu notebook e mostrou o projeto em que vinha trabalhando. É um sistema que integra educação ambiental com economia de energia.
Podemos usar sua metodologia de ensino como base e os olhos de Sarah brilharam ao ver as telas do aplicativo. João, isso é incrível. Poderíamos implementar nas escolas ajudar famílias a economizar. Trabalharam até tarde naquela noite refinando a ideia. O cansaço ainda estava lá, as contas ainda precisavam ser pagas, mas agora havia uma luz no fim do túnel, uma luz que eles mesmos estavam criando na manhã seguinte. João recebeu um e-mail que mudaria tudo. Uma pequena incubadora de startups sociais estava interessada em seu projeto, não ofereciam muito dinheiro, mas proporcionariam estrutura, mentoria, mais importante, uma real transformação. Sua ideia em realidade é uma chance, ele disse a Sarah durante o café da manhã. Não vai resolver nossos problemas financeiros imediatamente, mas é um começo. Ela completou apertando sua mão sobre a mesa e às vezes é tudo que precisamos naquela noite, abraçados em sua cama simples. João e Sarah conversaram sobre o futuro. Os desafios ainda eram muitos, mas agora tinham uma direção clara. Não seria fácil, mas estavam construindo algo juntos, algo com significado. Sabe o que é engraçado? Disse João brincando com os cabelos de Sarah. Meu pai sempre disse que eu precisava aprender the value of money. I think. Finalmente aprendi, só que não da forma que ele esperava. Sarah sorriu, aninhando mais perto dele. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa do lado de fora. Noite paulistana seguia seu curso em algum lugar da cidade. Roberto Almeida continuava monitorando a vida do filho através de relatórios frios de investigadores. O que ele ainda não sabia era que cada dificuldade que impunha ao filho estava, na verdade, forjando algo muito mais valioso que um império empresarial. Estava criando um homem com propósito. Roberto Almeida sentou-se em sua poltrona de couro italiano, o crepúsculo paulistano pintando sombras em seu escritório na cobertura dos jardins. Em sua mesa de mogno, uma pasta preta contendo o mais recente relatório sobre seu filho. Fazia exatos 2 meses desde o casamento de João com Sarah. Roberto mantinha-se informado sobre cada passo do casal através de uma discreta agência de investigação particular. Senhor, o relatório mensal havia dito. Marcos, seu investigador mais confiável, entregando a pasta naquela manhã como solicitado. Mantivemos distância, mas documentamos tudo agora, sozinho com o seu uísque de 30 anos. Roberto abriu a pasta. As primeiras páginas continham fotografias. João saindo de mais uma entrevista de emprego mal-sucedida. Sarah voltando tarde da escola após aulas extras. O casal fazendo compras em um supermercado de bairro, claramente escolhendo as opções mais econômicas. Situação financeira crítica, dizia o relatório em sua linguagem fria e profissional. O casal tem sobrevivido com o salário da esposa como professora é aproximadamente R$ 3.000 mensais e algumas economias remanescentes do investigado. Aluguel do apartamento na Muca, R$ 800. Roberto tomou um gole de uísque, sua mão tremendo levemente. Uma parte dele, aquela que ainda se lembrava do menino que corria pelos corredores da empresa sonhando em ser como o pai, queria acabar com aquele sofrimento. Seria tão fácil, bastava uma ligação, um gesto de reconciliação, mas não. João precisava aprender, precisava entender que no mundo real amor não paga contas. Que sonhos ideais são luxos que poucos podem se dar ao prazer de perseguir. O relatório continuava. O investigado tem passado longas horas em um notebook, aparentemente desenvolvendo algum tipo de projeto. A esposa continua seu trabalho na escola municipal, tendo assumido aulas particulares extras para complementar a renda anexadas ao o relatório. Havia transcrições de conversas captadas em locais públicos. Uma, em particular, chamou sua atenção. João e Sarah em um café simples da Muca. Amor, não podemos continuar assim, dizia Sarah. Você precisa aceitar algum trabalho mesmo que não seja ideal. Eu sei. Responda João. Mas esse projeto pode mudar tudo. Só preciso de mais tempo. Robert closed the folder brusquely. His son was living in a world of fantasias, acreditando que poderia construir algo significativo do zero, sem conexões, sem capital, sem o nome Almeida. Para abrir portas, pegou o telefone e ligou para Regina, sua secretária. Preciso que faça algumas ligações e descubra quem está entrevistando João para vagas de emprego. Garanta que entendam que contratar meu filho seria problemático para seus negócios. Sim, senhor Almeida, respondeu Regina, sua voz traindo um leve desconforto com a ordem. O sol já havia se posto completamente quando Roberto abriu a gaveta de sua mesa, retirando um envelope pardo com fotos antigas. João criança sorrindo orgulhosa ao lado do pai em inaugurações de empreendimentos. João adolescente recebendo prêmios em competições de matemática. João na formatura da faculdade, o futuro brilhante estampado em seu sorriso.
Para o seu próprio bem, murmurou Roberto para si mesmo, guardando as fotos um dia. Você vai entender. O relatório também mencionava as visitas frequentes de Dona Maria, mãe de Sara, trazendo comida e oferecendo apoio ao casal. Roberto sentiu uma pontada de ciúme e arrependimento. Rapidamente afastou esses pensamentos. No dia seguinte, durante uma reunião do conselho, alguém mencionou ter visto João.